sou Angelita Prado, sou tatuadora no Johnny Tattoo Studio há 8 anos e sou casada com uma pescadora há 13. O estilo que eu escolhi para mim é o Neo Traditional, ou Neotrad, ou New Trad, como tem várias formas de falar. E é um estilo que eu escolhi por me desafiar, por eu poder juntar várias coisas num desenho, vários elementos, e isso eu consigo criar mais e ter mais inspiração para essa arte. Eu tive contato com a arte desde muito cedo, apesar da minha mãe não ser uma pessoa que fizesse muita coisa artística, mas minha mãe fazia trabalhos manuais desde que eu era pequena, e isso me incentivou a ter contato com a arte. Então ela me colocou na aula de desenho desde muito cedo, fiz artesanato, eu fiz todos os cursos de artesanato que vocês possam imaginar, e eu sempre gostei muito de pintar. Então, quando eu tinha 13 para 14 anos, eu decidi que eu ia ganhar dinheiro com arte. E aí eu comecei a pintar jogos de banheiro, lençol, essas coisas para fora, para eu poder ganhar um dinheiro, poder comprar as coisas que eu queria, que na época minha mãe talvez não pudesse comprar e eu queria. E aí que começou realmente, a minha veia artística já ganhando dinheiro. Além disso, eu fiz magistério, e no magistério também eu executei muito trabalho artístico, porque eu tinha que fazer painel, pintura, escultura, e isso acabou incentivando mais ainda o meu lado artístico, que para mim sempre foi muito importante. Quando como eu disse, eu trabalhei desde muito cedo pintando, para fora. Na época tinha algumas mulheres que traziam trabalho de uma cidade vizinha para a gente poder pintar. E eu lembro assim que era muito desgastante a pintura. Eu gostava, eu me acabava de pintar, mas ganhava pouco. E assim, o sentimento que eu tinha era de, poxa, eu tô passando noite virando noite pintando para no final do mês ganhar, sei lá, menos de um salário. Às vezes eu tinha que pintar 400, 500 jogos na semana, me desgastar. Eu tive ler na minha mão por conta da pintura, porque eu tinha que fazer muito rápido. Era como se fosse linha de produção mesmo, sabe? Às vezes eu não dormia, não comia, e eu acabava ficando muito desgastada e frustrada, porque eu fazia e o dinheiro era muito curto, Era sofrido. E eu lembro que teve dias assim de eu parar de pintar 3 horas da manhã, porque eu não aguentava mais, fui dormir um pouquinho, 5 horas já levantei de novo para continuar. E isso para uma menina de 13, 14 anos, você imagina, As amigas saindo, ou então o pai, a mãe e o irmão dormindo, e eu lá, me matando porque eu tinha vontade de ter o meu dinheiro, de ter a minha vida, de poder comprar as coisas que eu queria, e não podia, Ao mesmo tempo que vinha isso na minha cabeça que eu tinha que fazer, eu sofria, porque eu estava me acabando, eu não comia, enfim, era difícil. A minha família sempre foi muito humilde, naquela época. Ainda é, mas hoje ainda bem que a gente evolui, e a minha família também evoluiu. Mas naquela época, assim, meu pai trabalhava à noite às vezes para ganhar um pouco mais, ou ele tinha que descarregar caminhão para poder comprar alguma coisa diferente pra gente. E assim, eu tinha que trabalhar para poder comprar as minhas coisas. E minha mãe e meu pai nunca deixaram faltar nada, mas o excesso, assim, o que eu queria, eu tinha que me esforçar para fazer. E o que eu ganhava, eu tinha que dar metade para minha família. Não que eu achasse errado, tal, mas, poxa, eu trabalhava para ganhar 300, 400 reais e dava metade para minha mãe. E isso pra mim era frustrante, porque eu não conseguia fazer muita coisa, também. E eu não quero mais chorar por causa disso. E hoje, assim, eu vejo que eu consigo muita coisa com a tatuagem. O mundo da tatuagem me proporcionou muita coisa. Eu tive portas abertas que eu nunca tive por conta da tatuagem. Antes eu era ou a filha de alguém, ou a nora de alguém, ou a mulher de alguém. E hoje eu sou a Angelita Prado tatuadora. Sabe, não que
que sejam, oh, nossa, como ela é foda, não é isso. Mas hoje eu tenho os meus clientes, né? E a arte me proporciona ter coisas que muita gente não tem. E assim, é muito prazeroso, porque você vai lá, você cria algo com o seu coração e você vê na pele de alguém, é uma arte viva, né? Você consegue, às vezes você tá passando na rua e você vê alguém, um cliente seu com uma tatuagem passando, e você olha e fala, nossa, foi eu que fiz. Isso é muito prazeroso, não é só o dinheiro em si, mas é aquela sensação de realização, de que você consegue executar algo que deixa alguém feliz, ou no meu caso, né, que eu trabalho hoje com as mastectomizadas, e é um trabalho muito lindo, porque elas são mulheres que chegam até mim muito fragilizadas e eu devolvo um pedacinho delas para elas. Então isso é muito mais do que dinheiro. Claro que o dinheiro ajuda a gente a pagar a conta, a ter uma vida tranquila, mas é a realização de poder ajudar o próximo. E isso é muito importante para mim. O Jonas, ele sempre me incentivou muito, né, para que eu pudesse ter uma carreira como tatuadora. E assim, ele sempre, né, se esforçou para me passar tudo que ele sabia, né? Do jeito que ele aprendeu com o pai dele, eu acho que ele passou para mim também, talvez um pouco diferente, assim, porque ele tem um método um pouco diferente, mas assim, ele me incentivou, ele me ensinou, ele me mostrou. Ele nunca pegou na máquina e fez, tirou da minha mão e para fazer. Não, ele me explicava como e aí deixava eu livre, sabe? Ia lá, repetia, fazia, e isso me dava muita segurança. Porque quando a gente começa uma tatuagem ou começa qualquer arte assim, é difícil o começo você ter aquela segurança para fazer. Ainda mais na tatuagem que você está mexendo com pele, né? Então, assim, você tem que treinar, você tem que estudar, desenhar. E ele sempre me mostrou um lado, assim, muito mais fácil. Me deixou muito tranquila a ponto de poder colocar a minha arte livre, né? E isso foi muito importante para mim. Então, desde o começo, ele já começou a me passar materiais que eu pudesse executar melhor. Ele testava as coisas e depois passava para mim, e isso ajudou muito, né? E ele fez isso não só comigo, mas com outras pessoas também. E assim, o Jonas também sempre falou que eu tinha que ter uma categoria. E mesmo quando eu achava que eu não ia achar nada que eu gostasse, porque quando eu comecei eu atirava para todo lado. Eu não sabia até onde eu podia ir, e ele sempre acreditou em mim. E ele falava que eu ia conseguir, que uma hora eu ia achar algo que me realizasse, como eu achei o Neotrad um dia numa convenção. E desde o momento que eu falei para ele que eu ia seguir esse caminho e que eu sabia que ia ser difícil porque eu era muito nova na tatuagem, ele se mostrou muito presente, né? A gente estudava junto. Ele me ensinava, às vezes eu estava super frustrada lá, ele chegava e falava, calma, você vai conseguir, você vai fazer, faz isso, me ensinava formas para poder talvez mudar alguma coisa e ficar mais fácil. E ele sempre acreditou também que eu fosse ter os meus clientes, né? É engraçado porque no começo nem eu acreditava nisso, porque tinha os dois, né, dentro do estúdio, o pai e ele, e eu me sentia muito pequena perto, e ele sempre falando que não, que uma hora eu ia ter os meus clientes. E hoje eu posso dizer assim, que os meus clientes, os que são os meus clientes realmente, eles são muito fiéis, porque eu acabei cativando eles na forma que eu trabalho. E eu trato eles como se eles fossem parte importante da minha vida, né? Como eu disse, eu trabalho assim muito com as mulheres, tem alguns homens também que chegam até mim, mas como o meu trabalho ele envolve um pouco mais o lado feminino, talvez por eu ser mulher, a gente acaba tendo às vezes até amizade, né? Isso é muito bom, porque você fideliza o seu cliente, né? Quando você faz alguma coisa com muito amor, com gosto, dedicação, você acaba fidelizando, eles acabam enxergando em você algo que eles confiam e alguém que eles possam, sei lá, passar uma ideia e que você consiga realizar, né? Eu tenho muitos clientes que às vezes vêm com a referência, mas eu tenho mais ainda que confia totalmente no meu trabalho, e isso é fruto do meu aprendizado, da segurança que eu tive em realizar, né? E eu só posso dizer que essa segurança veio do método que o Jonas usa,
né? Que é um método que você vai evoluindo, você vai fazendo, adquirindo confiança. Quando você percebe, você já tá, ó, tatuando e não tem assim, claro, dificuldade tem a vida toda, porque você tem que estudar, né, a vida toda. Até hoje, assim, ele estuda e quando eu vejo ele já tá me ensinando. Ou se eu tenho alguma dificuldade, se eu vejo alguma coisa, né, que vai mais além do que eu já sei, ele acaba estudando para me passar também, a gente vai evoluindo junto. Bom, para você que está começando hoje, né, que é iniciante, eu falo para você que você não pode desistir nunca, né? O começo é sempre muito frustrante, é difícil. Às vezes a gente não tem o apoio da família, né? Assim como eu não tive, eu até acabei esquecendo de falar, mas no começo eu não tive o apoio da minha família. Quando eu comecei a me tatuar e a tatuar os outros, eu tinha aqui fechada porque a minha família não aceitava e eu não desisti, né? Eu continuei, eu fui firme, eu enfrentei porque esse era o meu sonho. A tatuagem, ela me trouxe uma realidade muito nobre dentro da arte. E o quanto é importante a gente ter essa decisão na nossa vida é o que vai fazer o que vai fazer a gente alavancar, né? Então você que é iniciante, se você tem essa dificuldade, se você tem medo, se você tem frustração, calma e vai seguindo, vai devagar. Se não tem dinheiro para comprar uma máquina cara, compre uma máquina assim mais simplesinha, mas que você possa treinar. Compre seu material. Não tem como eu comprar um material caro, compre um material mais barato, mas treina, porque a sua evolução depende do seu treino. E o fato de você ter dinheiro ou não mais para frente, ter sucesso na sua profissão, depende do seu começo, depende do seu treinamento, da sua força de vontade e da sua decisão em ser um tatuador.